tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Eu começo por agradecer também à jornalista Joana Risteiro connosco, que é a autora da biografia de Sofia, a sua disponibilidade. Como sabem, Isabel Neira é jornalista, ensaísta investigadora em jornalismo literário, tem várias obras de não ficção que estão aqui, se no caso se querem, As Prisioneiras e O Chorei de Véspera. Ambas foram adaptadas a curtas-metragens pela realizadora Margarida Madeira, e com Sofia estreou-se no género biografia. É licenciada em Relações Internacionais, mestre em Comunicação, atualmente a fazer doutoramento com uma tese em Jornalismo Literário. Enquanto jornalista também passou por televisão, diários e semanários, trabalhou 15 anos na revista Visão. O seu trabalho foi distinguido com vários prémios, entre eles o Prémio Mulher Reportagem Maria Lamas, o Prémio Jornalismo pela Tolerância, o Prémio Paridade de Mulheres e Homens na Comunicação Social e o Prémio Jornalismo e Integração da Unesco. Muito obrigada então, Isabel Neira, por estar aqui connosco, e passo-lhe a palavra no sentido também de nos apresentar porque essa escolha pela biografia e porque a escolha de Sofia de Nalbrand. Muito obrigada, antes de mais. Boa tarde a todos. Acham que é preciso microfone ou estão lá atrás? Estão a ver? Muito bem. Então, se também for preciso, entretanto, ter o microfone. Antes de mais nada, um agradecimento enorme à biblioteca pelo convite, porque sei que tudo isto implica investimento de tempo e não só. E sei como é difícil, também já organizei coisas, como é difícil esta conciliação de tudo o que é necessário. E por outro lado, dar-vos os parabéns pela exposição, porque também é verdade que já fui a muitos sítios relacionados por causa do centenário e do facto de ter publicado agora a biografia. E esta vossa é de facto excepcional, porque tem documentos que eu ainda não tinha visto, os originais. Conheço a maior parte do que está aqui por causa da investigação que fiz, mas em muitos casos não tinha visto os originais. Portanto, vocês têm aqui uma exposição muito especial. Muitas destas coisas não se conseguem ver tal qual eram. Podemos encontrar o conteúdo em algo mais recente, mas tal qual eram, como vocês têm aqui, não é comum. E, portanto, acho que vale muito a pena. As pessoas que aqui estão já viram, portanto já sabem, mas que passem a palavra. Relativamente a essa coisa, como é que foi isso, biografar Sofia, ou porquê, enfim, penso que é isso que quero que explique um pouco. Na verdade, surgiu um convite da parte do editor com quem eu tinha publicado outro livro. Surgiu em conversa bastante informal. Na verdade, estávamos a conversar sobre o facto de eu estava prestes a deixar a revista Visão e os teus projetos, o que é que vais fazer agora e tal. E a certa altura, enfim, comentamos que havia poucas biografias em Portugal, que havia falta de obras biográficas. De facto, agora começou a ver-se no último ano, enfim, uma maior diversidade. Claro que já havia biografias, mas geralmente muito focadas nos políticos, não é? Aí há alguma coisa, Manianes, Sá Carneiro, Mário Soares, todos eles estão, e muitos outros, claro, Salazar, aí há alguma coisa, mas normalmente sai-se muito pouco dessa linha de biografar os políticos. Este ano, curiosamente, essa realidade alterou-se um pouco, surgiu a biografia de Agostinas, por exemplo, e uma série de outros autores e escritores, mas esta, como digo, isto é só para explicar que foi algo muito informal, portanto não foi a pensar nisso, nem sequer, quando tivemos esta conversa, nem sequer me tinha dado conta que ia ser o centenário, só depois quando começo a pesquisar, porque não tinha de fora a data de nascimento de Sofia, não é? Não era uma coisa que me tivesse algum dia passado pela cabeça biografar, muito menos biografar Sofia, portanto não tinha esses pormenores ali presentes. E depois aconteceu outra coisa curiosa, que foi pensar assim, não, mas não é possível não haver uma biografia de Sofia, não é? E portanto, a primeira coisa que eu fiz, depois de termos tido essa conversa, que foi preliminar, quer dizer, não tomámos decisão nenhuma, foi assim uma coisa só, era uma grande ideia e tal, foi pesquisar, ver o que é que já haveria. Convencidíssima, sinceramente, que haveria alguma coisa, não quer dizer que fosse definitivo, que não se pudesse fazer outra, não sei, mas que haveria alguma coisa. E a verdade é que não havia. E aí entrou, primeiro, quer dizer, quando Francisco Camacho me faz enfim, o repto, digamos assim, entra aquela coisa de jornalista, a vontade de querer fazer e de querer falar de coisas
enfim, que eu acho interessantes, e portanto, no fundo, depreendo que para os outros também vão ser interessantes. E depois soma-se a isso a ideia de acrescentar conhecimento, ou seja, se não havia biografia de Sofia, então quer dizer que faltava qualquer coisa, não é? Naquilo que nós estudamos sobre Sofia. Enfim, pronto, e depois as coisas começam, no fundo, começam a fazer sentido na nossa cabeça, enfim, às vezes de uma maneira mais racional, outras mais subconsciente. Por exemplo, a certa altura, quando estava a pensar se escrevo ou não escrevo, sonhei que me encontrava com Sofia, aquelas coisas, não é? Que não têm uma importância absoluta, mas têm uma importância relativa. Portanto, no fundo, isso significava que a ideia de biografar já estava a marinar dentro de mim, não é? E que eu já estava a trabalhá-la, mesmo que não tivesse ainda assumido se isso eu vou fazer, não é? Pronto, e depois decidi de facto fazer e na verdade a ideia, como digo, não estava na nossa cabeça a questão do centenário, até era para ter saído antes do centenário, mas depois por razões minhas, profissionais, acabei por não conseguir, porque enfim, penso que toda a gente terá mais ou menos consciência que são muito raras as pessoas que só escrevem livros, não é? Mesmo autores muito consagrados, muitas das vezes conciliam com outra profissão, porque em Portugal, especialmente, é difícil sustentar uma vida, uma família, apenas com isso, não é? Portanto, enfim, tive que continuar a trabalhar como jornalista e fazer outras coisas, mas depois acabámos realmente por conseguir que fosse em 2019 e foi, acho que foi uma coincidência feliz, porque, como digo, não foi esse o ponto de partida, não é? Porque, de facto, tem havido muitos acontecimentos, digamos assim, pelo país fora, relacionados com o centenário. Por isso é que eu dizia que já tenho ido a várias bibliotecas, a vários encontros literários, e o facto de ser o centenário é um pretexto, que também, quando nós tivemos essa primeira conversa, uma das coisas que eu me lembro de dizer é assim, bem, não é preciso pretexto nenhum para escrever sobre Sofia, será sempre interessante, não é? Não é preciso uma data especial, não é nada disso. Mas, evidentemente, acaba por ser mais rico, não é? Porque depois também se pode encaixar nas atividades das escolas, das bibliotecas, etc. E, portanto, foi esse o início, digamos assim. Eu acho que uma das perguntas que toda a gente terá, não é? Como eu tenho, é quem era essa mulher, quem era Sofia, ou quão espantada ficou com o que foi descobrindo sobre ela. Porque, de facto, o que disse é verdade. Não há nenhuma biografia, que também é estranho. Exato. Não haver uma biografia prévia, não é? Em 2019 surge a primeira biografia de Sofia. E uma poeta desta dimensão, uma mulher com este tipo de intervenção cívica, não deveria antes ter sido biografada? E porquê que acha que isso não aconteceu? Suspeito que a Isabel terá uma opinião sobre isso. Pois, enfim, são sempre análises que valem a perspectiva pessoal e objetiva, digamos assim, subjetiva, aliás. Eu, de facto, acho, não gosto de achar estranho, acho mal, ou seja, era pena que não houvesse uma biografia da única mulher escritora no Panteão Nacional, quer dizer, ou seja, no fundo isto é um país que lhe reconhece essa importância, não é? Senão não estaria por outras formas, como é evidente, esta não é a única, mas é uma forma, é uma forma de alguém ficar, enfim, para sempre, digamos assim, num lugar, porque claro que as bibliotecas, eu costumo pensar isso, não é? Que as bibliotecas são uma espécie de depósito da história, nesse sentido, não é? Alguém que daqui a 100 anos queira ler Sofia, pode até nem ter ninguém, nunca ouvir falar, mas numa biblioteca pode encontrá-la, pode descobri-la, não é? Claro, isso é o mais importante, na verdade. Mas o Panteão Nacional é um monumento que será visitado mesmo por aqueles que se calhar nunca leram um livro, não é? Portanto, no fundo é uma dimensão maior, mais histórica, digamos assim, não é? Porque vai para além da literatura, no fundo, era aí que eu queria chegar. E, portanto, realmente é um bocado estranho, não é? Alguém que tem esta importância toda, mas depois não tem, não sabemos, não conhecemos, não temos como conhecer a história dela. Haverá, como digo, isto é a minha perspectiva, depois de tudo que tive que investigar, haverá vários fatores que justificarão, não é? Desde logo, como digo, Portugal não tem muito essa tradição. E não é só Portugal, quer dizer, a questão das biografias é uma tradição, sobretudo anglo-saxónica, não é? Não quer dizer que os outros países não tenham, mas lá está, são um pouco mais como nós, quando é uma figura
nacionalmente reconhecida ou nacionalmente polémica, depois também há um pouco essa questão, não é? Muitas vezes há mais tendência para escrever sobre figuras polémicas, não é? O Mitterrand tem mais de 100 biografias, não é? Claro que é um político, claro que teve um tempo de história diferente, não é? Mas há mais essa tendência do que fazer propriamente biografias de escritores, embora isso também aconteça. Mas, portanto, acho que há esse, entre aspas, problema, ou essa questão de base de não ser tão comum assim fazer biografias em Portugal. Depois era mulher e era poeta, não é? Portanto, também não é logo a primeira coisa que nos vai à cabeça biografar um poeta, não é? Associamos mais a ideia de biografar a alguém que teve uma atividade política, que teve um outro tipo de ação, digamos assim, num determinado país ou numa determinada altura. Pronto, estas seriam as razões, enfim, talvez possamos chamar externas, digamos. E depois há uma razão mais, enfim, mais humana, se quisermos chamar assim, que tem a ver com a família, no sentido em que estamos a falar de uma pessoa que ainda tem filhos, netos vivos, não é? Portanto, é uma biografia que terá necessariamente impacto, portanto, não tem já sobre a autora, porque já morreu, não é? Mas terá necessariamente impacto sobre outras pessoas, não é? E isso torna as coisas mais complicadas. Pronto, esse processo também não foi fácil, porque eu fiz uma biografia não autorizada. Não autorizada significa que não mostrei a ninguém aquilo que escrevi, ninguém da família, mostrei à editora, evidentemente, não mostrei a ninguém da família a biografia antes dela ser publicada e, portanto, isso implica também um assumir de responsabilidade da minha parte enorme, não é? Ou seja, o que está é aquilo que eu investiguei, não é aquilo que alguém... O que é que acontece com as biografias autorizadas muitas vezes? A família, ou enfim, quem abre esse caminho, no fundo cede documentos, cede diários, cede cartas, cede, enfim, todo aquele espólio que as pessoas... Exatamente, não é? Portanto, eu não tive isso, portanto, tive que ir para a Biblioteca Nacional, para a Torre do Tombo, para falar, mas socorri-me das minhas capacidades enquanto jornalista, não é? Também é esse o nosso trabalho, não é? Normalmente, o nosso trabalho mais rico, enquanto jornalistas, é exatamente aquele que muitas vezes não se quer que seja feito, não é? Exatamente porque aí vamos acrescentar alguma coisa, não é? E, portanto, de alguma forma também estamos preparados para lidar com isso. Era aí que eu queria chegar. Estamos preparados para lidar com a ideia de que não temos as portas todas abertas, nem tudo vai ser fácil, muitos não concordarão ou não quererão que se faça aquele trabalho. E, portanto, desse ponto de vista, no fundo, foi no fundo aquilo que eu estou habituada, mas claro, com uma complexidade maior, porque é evidente que é diferente escrever um artigo ou escrever um livro, é diferente escrever um livro sobre Sofia ou sobre alguém que já não tem, sobre Fernando Pessoa, é evidente que é uma responsabilidade enorme, não é? E sei de quem esteja a fazer biografia há mais de 10 anos a tentar acabar, claro, mas por outro lado já não tem esta questão de gerir sensibilidades, de gerir entrevistas, não é? Pronto, no fundo tem vantagens e desvantagens, não é? Uma das coisas, já agora só para terminar esta resposta, que me deu uma certa urgência quando lá está, quando surgiu o convite e faço, não faço, etc., foi também a sensação de que ou se faria rapidamente uma biografia ou dentro de muito pouco tempo já não haveria ninguém para entrevistar, testemunhar sobre aquela pessoa, não é? E isso não torna impossível, é evidente, mas torna menos rico, não é? Uma das pessoas que eu entrevistei, que foi o Júlio Pomar, morreu, entretanto, já depois de eu escrever a biografia, não é? Portanto, logicamente, se fosse viva, teria 100 anos, portanto, é natural que as pessoas que a conheceram melhor, amigos, etc., também já não sejam propriamente muito jovens, não é? Portanto, todo no fundo, essas condicionantes que têm a ver com a vida, não tem nada a ver com literatura, não tem nada a ver com a vida, não é? Mas, no fundo, senti também que era, de um ponto de vista prático, digamos assim, uma oportunidade que tinha uma janela relativamente curta,
percebe? Quer dizer, se ficasse a pensar e daqui a 2 anos não dizer isso é que decidisse, provavelmente já não haveria as mesmas pessoas também para entrevistar. Assim como, por exemplo, teria sido interessantíssimo entrevistar a Mário Soares, que foi um grande amigo dela, e a Maria Barroso, e já não estavam cá para os entrevistar, não é? Como eles, muitos outros que foram muito amigos e que teria sido muito interessante poder entrevistar, não é? Portanto, no fundo, quis tentar que essa redução de testemunhos fosse a menor possível, para exatamente, porque há pouco também se falava nisso, não é? Quem era essa mulher, não é? Para tentar perceber quem era a Sofia. E confesso que não foi uma tarefa fácil, e confesso ainda mais, uma confissão ainda mais difícil, digamos assim, que é: não tenho a certeza absoluta se consegui perceber quem era a Sofia. Tentei, acho que me aproximei muito, mas não posso, porque não a conheci pessoalmente, não é? Portanto, no fundo, o que eu posso fazer é uma aproximação, não é? O facto de ter entrevistado 50 pessoas, cerca de 50 pessoas, foi uma ajuda grande, naturalmente, não é? Mas Sofia não era uma pessoa... Disse há pouco e muito bem que ela gostava de tertúlias, de encontros e de receberem na casa dela, tudo isso é verdade, mas não era uma pessoa que falasse muito dela própria. Portanto, várias pessoas que eu entrevistei, que a conheceram muito bem, me referiam isso, que ela era muito discreta relativamente à vida dela. Por isso vou só dar este exemplo, que também se calhar provavelmente é dos mais extremos, mas a questão do divórcio, por exemplo, ela nunca a referiu nem às pessoas mais próximas, como Frei Bento Domingos, uma das pessoas que eu entrevistei, e ele disse-me isso: ela não falava deste assunto. E há uma outra situação em que ela vai encontrar-se com uma prima de quem ela era muito próxima, que era casada com um diplomata, e portanto ela vai ter com ela fora do país, e estão juntas durante, não sei, alguns dias, uma semana, já não me recordo exatamente, mas durante alguns dias, e Sofia volta para Lisboa, e só depois é que essa prima sabe, por outras pessoas, que Sofia se tinha separado, divorciado, sim, de Francisco Sousa Tavares. Portanto, mesmo com esta prima, que ela conhecia desde muito, era mais velha, mas talvez uns 10 anos de diferença, depois a vezes género, talvez um bocadinho mais, não referi. Portanto, isto é só para dizer, claro que isso nos indica que o tema do divórcio provavelmente é um tema difícil para ela, não é natural, acho que é para qualquer pessoa, não é? Mas também nos indica essa questão dela ser muito discreta em relação às suas coisas pessoais, não é? E é nesse sentido que eu digo que não tenho a certeza absoluta de ter chegado à verdadeira Sofia, digamos assim, não é? As pessoas que leram a biografia, que a conheceram, não posso dizer as pessoas, mas várias pessoas, disseram-me que sim, que eu faço um perfil psicológico, digamos assim, muito fidedigno, digamos assim, do que era a Sofia. Portanto, enfim, por isso é que eu digo, acredito que me aproximei bastante, mas não era uma pessoa óbvia, e era isso também que a tornava muito interessante, não é? Pois, a minha pergunta contraditória, também aliás, tinha alguma maldade, porque eu li alguns numa entrevista que uma das razões para não haver uma biografia anterior de Sofia seria precisamente o recato dela, ou seja, uma certa reserva que tinha em explorar a sua vida pessoal. Sim. Portanto, que também o facto de ser oriunda de famílias aristocratas, que tinha um distanciamento sim, em relação à invasão da sua privacidade, que tinha levado a que não houvesse. E era isso que eu estava a procurar que confirmasse, de facto, se encontrou... Será uma das razões, não é? Se encontrou na sua investigação esta mulher, digamos, mais distante, não é? Que não se quer dar a conhecer. Sim, ela mesmo do ponto de vista do trato, da obra, digamos e da assim. obra, não é? Sim. Da obra também, a obra não revela. Não é uma obra autobiográfica, exatamente. Mas mesmo do ponto de vista do trato, do estar com as pessoas, era uma pessoa distante, não é? Não era uma pessoa física, por exemplo, no sentido de abraçar muito, ou dar muitos beijinhos, ou não era esse género, não é?
que também terá, eventualmente, enfim, estas coisas nunca são respostas taxativas, não é? Mas terá eventualmente também a ver com as suas origens nórdicas, não é? Isso foi um dos aspectos, enfim, que me deixou satisfeita do ponto de vista da investigação, o facto de ter ido à pequena ilha de Faro, no Mar do Norte, porque eu tive dúvidas se valeria a pena lá ir ou não, é de onde vem o bisavô Anderson, que veio para Portugal, mas Sofia nunca lá esteve. Todos os outros sítios, eu fiz aquilo que eu chamei uma reportagem biográfica, portanto, da linha condutora eram os locais que foram mais importantes para Sofia, não é? E de todos os sítios onde estive, desde a Grécia, o Algarve, a Granja, etc., esta ilha no Mar do Norte é o único onde ela nunca esteve. E, portanto, eu tive dúvidas se valeria a pena lá ir, se não valeria a pena, num sítio onde ela nunca esteve sequer, portanto, não haveria propriamente pessoas para entrevistar que a tivessem conhecido, mas a verdade é que essa visita lá deu uma sensação, lá está, de me ter aproximado de Sofia, nesse sentido de compreender aquela mentalidade mais nórdica, por um lado, aquela curiosidade enorme, aquela importância enorme que se dá às histórias, que se dá à própria, eu ia dizer arquivar, não é bem o arquivar, o próprio preservar, no fundo, documentos, não é? Que é uma coisa que nós em Portugal não temos muito. Peço mais uma vez parabéns para esta exposição. Acho que menosprezamos um bocadinho, deitamos fora, queimamos, pronto. E esta pequena ilha do Mar do Norte é uma ilha em que eles guardam os documentos de toda a gente que nasceu, viveu, casou na ilha desde 1500 e não sei o quê. Portanto, estamos a falar de 5 séculos. Não é? Eles têm, portanto, eu chego, já agora, só por curiosidade, eu chego então à ilha, que não é muito fácil de chegar porque é preciso ir até Hamburgo, e depois de Hamburgo é preciso ir de carro durante algumas horas e depois apanhar um barco, que leva também mais umas horas, enfim, até bastante longe. E quando lá chego, vou a este, portanto, sabia da existência deste arquivo e tinha contactado o arquivo, não é? Exatamente para não correr o risco de ir até ao outro lado da Europa e não conseguir o que queria, não é? Mas, portanto, quando lá chego, recebe-me a pessoa que eu tinha contactado, e eu explico outra vez o que é aqui, o que é que precisava e tal, e ele leva-me assim para uma prateleira e diz, 1800 e não sei o quê, assim, pega no volume, abre e diz, aqui está. E eu como é tudo ser tão difícil cá, não é? Nós ficamos espatados quando as coisas são fáceis, não é? Isso, mas já está, é isso assim. E, portanto, com esta facilidade, ele mostra-me os registros de todo o historial Anderson, não é? Portanto, que me permite ver, confirmar quem foi o bisavô, quando é que nasceu, quem eram os pais do bisavô, enfim, quando é que ele casa, todas essas coisas, não é? Que para uma biografia que pretende ser factual e rigorosa, como era a minha, é importantíssimo, não é? Porque esse tipo de coisas, por exemplo, são muito trabalhosas porque havia uma montanha de datas, não é? Era mais ou menos, não é? Não diziam 1800 e qualquer coisa, mas umas vezes era 1812, outras vezes era 1414, outras vezes... E, portanto, isso é muito difícil para quem vai escrever, não é à escolha, não é? Então, agora vou pôr que é 1414, não é? Tem que saber daquelas datas qual é que é a verdadeira, não é? E, portanto, é muito importante encontrarmos documentos desse género, exatamente porque nos dizem, ok, bom, pode sempre vir alguém dizer que afinal não foi aquela data, mas este documento importante que está aqui na biblioteca diz-nos que foi esta data e, portanto, é nisto que eu me vou basear, não é? Isto eu não queria perder porque isto vinha a propósito da questão da maneira de ser de Sofia, e eu achei que isto tinha uma ligação interessante a esse valor que Sofia sempre deu às histórias que lhe eram contadas, não é? E contadas com bastante rigor, isso também é interessante, não é? Porque o único livro, obra, texto que eu encontrei que me pareceu quase 100%
autobiográfico é o Conto de Saga, precisamente que conta a história deste bisavô, de como é que ele chega à ilha, de como é que ele sai da ilha, como é que ele chega ao Porto, como é que ele depois cria um negócio, etc. Ela portanto, não temos que considerar ficção, porque os nomes são outros, mas mesmo sendo outros, são próximos do ponto de vista sonoro. Não é? Esta tal ilha chama-se, na verdade, Vik auf Föhr, é o nome exato da ilha, e ela chama, no Conto de Saga, chama a ilha Vig, com G. Portanto, do ponto de vista sonoro, Vig é muito parecido, não é? E depois há coisas que é possível constatar que são absolutamente verdadeiras. A questão do cemitério de Agramonte, o mausoléu que foi feito depois da morte do bisavô, etc. Portanto, é muito realista, não é? Embora seja um conto, é muito realista. E percebe-se aí como esse lugar onde ela nunca esteve teve muita influência na maneira dela estar, na maneira dela encarar a importância daquilo que lhe era passado pelos familiares, não é? Porque, no fundo, também estamos a falar de uma época em que as histórias eram passadas assim, não é? Oralmente, não é? Quando Sofia nasce, 80% dos portugueses eram analfabetos, não é? Portanto, naturalmente, ela, claro que os pais dela não o eram, os avós dela não o eram, mas o contacto que ela tinha com as criadas, não é? Que lhe contavam, ela conta a questão da Noca Trinheta, que, não é? Foi uma das primeiras histórias que ela memorizou, e era exatamente contada por uma criada que não sabia ler nem escrever, e, portanto, as coisas eram passadas oralmente, não é? E isso valorizava a ideia de contar histórias também, não é? Que é uma coisa que eu acho que ela valorizou sempre muito, porque depois, também julgo que já é bastante sabido, mas depois quando ela começa poesia, tem, vocês viram um original, parece-me a mim, ou pelo menos uma edição muito antiga, não sei se é um original, mas é uma edição muito antiga, mas depois só começa... Pronto, exato. Mas só entra na literatura infantil muito mais para a frente, quando já temos filhos e quando os filhos começam a agradecer e ela a pedir histórias. Portanto, lá está. E ela, mais uma vez... Mas o Rapaz do Bronze também é autobiográfico, não é? A questão da... Sim, aí jardins, sim. Aí, sim, tem muitos aspectos que eu diria realistas, no sentido de falar muito do jardim da casa Andersen. Sim, não, mas vai-se lá e encontra-se a estátua, o lago, encontra-se isso tudo. Não é tanto de história pessoal, não é? Ou seja, é mais um lugar. E aí sim, aí Sofia é muito fiel, diria, talvez, aos lugares do ponto de vista da obra, não é? Ou seja, a Casa Branca junto ao mar, que é a Casa da Granja, não é? O Rapaz de Bronze, que fala, no fundo, da Casa Andersen. Depois, as Férias em Lagos, que inspiram também uma série de outros poemas e de textos não poéticos. Há, de facto, uma ligação, eu diria, uma importância que Sofia dá aos lugares, que depois transpõe para a obra. E aí, num certo sentido, podemos considerar biográfico, não é? Porque são espaços que ela viveu, de facto, e que ela usa depois para a sua escrita, enfim, seja como inspiração, mas até mesmo como descrição, porque, por exemplo, se pensarmos no Cavaleiro da Dinamarca, voltamos à ideia da questão do Mar do Norte, não é? Claro que é uma história de uma floresta e tal, mas percebe-se essa influência nórdica, há ali uma ligação, não é? E isso, como lá está, se pensarmos que Sofia nunca foi a esse sítio, como é que isso lhe foi passado? Só pode ter sido pelas histórias que lhe foram contadas, pela mãe, pelo avô, não é? Portanto, esse lado eu acho que influenciou muito, claro. Influenciou também porque ela estava aberta a deixar-se influenciar por histórias e personagens e tudo isso, mas ainda assim não deixa de ser interessante como esses lugares, essas tradições, a questão do Natal, não é? Também é muito... Eu lembro-me que quando era miúda, foi quando comecei a ler Sofia, como toda a gente, eu penso que a maior parte das pessoas introduz Sofia através dos contos infantis, né? Depois uns, se calhar, entretanto,
deixam e outros depois seguem para a poesia, não é? Mas eu lembro-me de pensar quando lia, gostava muito, mesmo, adorava esses textos, Cavaleiro da Dinamarca, é um dos meus favoritos, é Noite de Natal, etc. E lembro-me de pensar como Sofia seria tão imaginativa, como é que era possível imaginar aquelas coisas, não é? E depois, claro, conforme vou sendo mais crescida e agora também com a investigação que fiz para a biografia, fica claro que muito daquilo não é imaginado. Quer dizer, claro que é depois transformado em história, não é? Mas é real, não é? Quando ela fala do pinheiro de Natal até ao teto, isto existia na casa Anderson, um pinheiro assim, decorado com vidros, porque está família muito rica, não é? Mas repare-se, isto é interessante, porque para nós, se calhar, ok, é uma árvore muito grande, isso talvez é normal. Mas mesmo o pinheiro de Natal era uma coisa anormal. Há 90 anos não se festejava o Natal em Portugal com o pinheiro de Natal. O pinheiro é uma coisa, lá está, é uma tradição que vem depois, com a ideia do Pai Natal. O que é que se festejava antes? O Menino Jesus, presépio, não é? Quando se festejava, não é? No sentido, claro que se festejava, mas no sentido de fazer presépio e tal, também é uma coisa que parece um bocadinho mais tarde, não é? Essas influências nórdicas já estavam na vida dela de uma forma não consciente, digamos, ou seja, vinha pelo resto da família. O resto da família, os avós, não é? Nesse caso, que eram os donos da casa Anderson. E mesmo, agora coisas mais de pormenor, no Natal cantavam aquele cântico alemão, ou Tannenbaum, que é, no fundo é um cântico de Natal, e toda a família cantava isso, embora a maior parte da família não falasse alemão, não é? Uns falavam, a maior parte não falava, não é? Portanto, isto é para dizer que essas coisas estão como que intrínsecas, não é? Fizeram parte do crescimento de Sofia, não é? De uma forma natural, não é? Sem ser impostas, ou ir para a escola alemã, não se trata disso, não é? Mas trata-se de vivenciar as tradições e a vida familiar com essa influência nórdica. E, portanto, eu acho que essas coisas ficam de alguma forma, enfim, mas cada um terá, com certeza, influências diferentes naquilo que vivencia. Pois há uma parte interessante, também fala na sua biografia, ela, apesar desta vida abastada que teve, depois passa grandes dificuldades, sobretudo quando o marido é preso, 108, 69, e ela só o pode visitar alguns dias, acompanhada apenas de 2 filhos, não pode ter, enfim, uma época difícil em termos financeiros. E relata hoje na sua biografia que ela se sustenta ainda, não é das criadas, que no fundo aguentam a casa, digamos por assim dizer, porque até há uma citação muito curiosa de uma criada que diria qualquer coisa como: se não fosse eu, nesta casa comia-se poesia. E a minha pergunta é: sentiram na sua investigação que Sofia era assim esta mulher dispersa e frustrada? Eu penso que ela, no pós-25 de Abril, tem ali uma grande decepção com a revolução que ajudou a constituir, no fundo. Sim, do ponto de vista assim, do dia-a-dia, digamos assim, a Sofia era muito distraída, esquecia-se tudo, não ligava a horas, enfim, fazia muito o que apetecia, que é uma coisa ótima. Mas quando se tem 5 filhos, naturalmente não é exatamente a coisa mais eficaz, digamos assim. Pronto, mas terá outras vantagens, nomeadamente para quem é criativo. Mas tinha uma outra questão também, mais uma vez, do ponto de vista prático, que é a questão de ser uma pessoa monotívaga, não é? Portanto, ela vivia de noite, não é? Escrevia durante toda a noite, dizia que o fazia porque também era a única altura que a casa dava sossego, e acredito perfeitamente, evidentemente com 5 filhos, durante o dia não devia haver sossego nenhum, é normal, mas isso significava que ela de manhã não estava acordada a pé para tratar dos filhos, não é? Portanto, no fundo eram as empregadas que tratavam disso, que os alimentavam, que os vestiam, que os levavam à escola. Portanto, havia, se quisermos, talvez esse desprendimento das coisas práticas, claramente, não eram coisas que a ocupassem, que provavelmente não lhe interessavam, eu percebo perfeitamente, mas chatice, temos que pensar em refeições e em pagar contas, são coisas muito chatas. E, portanto, ela de feitio e também, obviamente, por historial familiar, não é? Porque também, lá está,
época em que normalmente as mulheres não se ocupavam dessas coisas, não é? Se tinham criadas que tratavam, elas tratavam, enfim. Mas não seria só isso, seria também a maneira dela ser. Mas depois há uma época em que realmente as coisas se complicam do ponto de vista financeiro, porque Sofia começa a ganhar algum dinheiro com a escrita, mas mais depois do 25 de Abril, não é? Portanto, até ali já alguma coisa daria, mas com certeza não daria para sustentar a família. E Francisco Sousa Tavares era advogado e perdia clientes porque estávamos no regime ditatorial e, portanto, as instituições públicas, por exemplo, não lhe davam trabalho porque ele era oposicionista, não é? Mas depois havia questões mais de outro foro, que é, por exemplo, o facto de Francisco Tavares gostar muito de jogar e isso também trouxe problemas financeiros, porque ele jogava a dinheiro, não é? E com certeza, mais uma vez, não será essa a única, mas tudo junto, não é? O facto de não ter dificuldade em ter um emprego porque se envolveu politicamente, de facto de ser só ele o sustento, depois o facto maioritariamente ele, não é? E depois o facto de também ter este dispêndio por causa do jogo, naturalmente não facilitava a gestão da vida familiar, não é? E houve até uma altura em que os filhos foram distribuídos por vários pontos do país, por tios, padrinhos, familiares, grandes amigos, precisamente porque eles não conseguiam fazer face às despesas. Há também outras cartas, enfim, alguns documentos que se percebe que era pedido dinheiro emprestado à mãe de Sofia, por exemplo, não é? E mais claramente a mãe de Sofia pagaria ao colégio de alguns dos netos, enfim, agora já não me lembro dos pormenores com exatidão, mas era algo, enfim, havia esse apoio, digamos assim, não é? Pronto. Portanto, quer dizer, no fundo há consequências, digamos, da atividade política e da sua intervenção, claramente. No fundo, digamos que Sofia e a família pagaram um preço por serem defensores da liberdade e da mudança de regime, não é? Sendo que, no caso dela especialmente, eu acho que isso é de valorizar mais ainda, porque, exatamente, ela vinha de um meio onde poderia entender, como muitos entenderam, daí, por exemplo, o retrato de Mónica, que é uma crítica social ao seu próprio grupo social, não é? E que não precisariam de estar a sustentar isso, não é? Porque esse grupo social não era propriamente aquilo que precisava mais de uma revolução e de uma democracia, não é? Já tinha, no fundo, os seus interesses instalados, reconhecidos e tinham facilidades, digamos assim, de sobrevivência e de trabalho, de rendimentos diferentes de outras classes sociais, não é? Portanto, eu acho que esse ponto, por um lado ela ser mulher, por outro lado vindo da classe social que vinha, demonstram coragem, não é? Porque, por um lado, tinha mais a perder, porque, enfim, se continuasse como estava, não ficava mal, propriamente, e, por outro lado, conseguiu inimizades dentro do seu próprio núcleo. Aliás, ela tem uma frase absolutamente avassaladora quando alguém da família fica um bocado ofendida com coisas que ela escrevia. Aliás, penso que é exatamente com o retrato de Mónica, não vou jurar, e diz qualquer coisa do género: mas como é que é possível dizer essas coisas dos que vêm de dentro? E ela responde: mas essas pessoas não têm dentro, só têm fora. No fundo, está-se a referir à sua classe social, à sua família, não é? Isto é preciso, de facto, coragem, no fundo, uma postura moral de quem considera o que está certo ou o que está errado, independentemente disso afetar também os que são da sua família, dos
são próximos, não é? Portanto, esses eram aspectos que eu acho que são muito interessantes em Sofia, porque significam que ela não se, no fundo, não se deixava ficar, digamos assim, por aquilo que seria o evidente entre as pessoas que a rodeavam, não é? Para aí também temos que, enfim, dar o devido valor a Francisco Sousa Tavares, no sentido em que ele terá tido certamente uma influência grande na participação política dela, não é? Porque era uma pessoa mais, desse ponto de vista, era o oposto, era muito extrovertido, falava muito alto, tinha uma presença que era muito grande, muito alto, portanto, onde chegava tinha uma presença, não é? E era aquilo que se costuma chamar fisicamente corajoso, ou seja, não só tinha a coragem intelectual de ser contra o regime, como também tinha muita oferecia para fazer duelos e coisas desse género, assim, um pouco mais fora do comum dos cidadãos. Mas tudo isso acabou por, com certeza, influenciar também na forma como ela encarava esses momentos mais difíceis. Não é? Muito bem, com certeza também tem algumas perguntas para tocar a Isabel, para não estar muito a quiser a conversa sobre a biografia ou não é? Como queiram, o que queiram. Qual terá sido a sua importância das artes poéticas no que diz respeito a iluminar a biografia da Sofia? Importância para mim. Sim. Qual é a importância na escrita da biografia? Sim. Qual foi a importância que teve a arte poética para esclarecer esta figura que tentou captar? Olha, foram muito importantes, por acaso é uma das coisas que eu costumo referir, porque não são textos tão conhecidos como os poéticos, não é? No fundo são quase ensaios, não é? Embora a Sofia não gostasse nada, que ela dizia que odiava escrever ensaio, que ficava paralisada, que não conseguia pensar, não é? Mas essas artes poéticas são, eu diria que são pequenos ensaios sobre poesia, mas não só, são muito mais, não é? No fundo, a mim pareceram, e isto é mesmo a minha perspectiva, mas a mim pareceram pequenos tratados de ética, na verdade, não é? Pequenos, mas naquele estilo de Sofia, que tal como na poesia, condensa tudo, não é? Condensa, portanto as artes poéticas são todas breves, uma tem uma página, outra tem duas e meia, portanto são textos muito pequenos, mas onde se diz, naquele espacinho de letras, não é? Ela diz coisas importantíssimas, não é? Do ponto de vista ético e moral. E isso eu acho muito interessante. Na verdade, eu acho é pena que ela não tenha escrito mais coisas desse género, porque, pelos vistos, ela não gostava, ela diz isso, mas é pena porque acho que fez ali verdadeiras obras de referência, eu acho, porque há ali textos destes que nós, qualquer uma das artes poéticas, umas estão mais direcionadas para o que é isso de escrever, o que é isso de ser poeta, é verdade, mas outras estão mais direcionadas para o que é isso de andarmos cá, na verdade, uma coisa um bocado filosófica, não é? E ética, e tenho pena que ela não tenha escrito mais coisas desse género, porque eu acho muito ricos, muito interessantes, fazem-nos pensar, não é? E não desatualizam, que é outra coisa extraordinária, não é? Se lermos aqueles textos agora, eles continuam a dizer aquilo que é absolutamente essencial dizer, não é? Isso acontece também, por exemplo, com o Jantar do Bispo ou o Retrato de Mónica, não é? São críticas sociais, uma mais social no sentido das classes sociais e outra mais social no sentido da Igreja, não é? Mas nós lemos aquilo e podia ter sido escrito agora, não é? Isso eu acho que é muito interessante, acho que é um valor imenso no autor, não é? Não se desatualizar, apesar de ter sido escrito há algumas coisas há 50 anos, não é? Continua a... Portanto, bem, isto, tentando responder exatamente à sua questão, para mim foram muito importantes esses textos para perceber a maneira como ela pensava, a maneira como ela via as coisas, não é? Claro que a poesia
foi uma fonte importante também para isso, mas presta-se mais a interpretações, não é? Eu posso entender aquele poema de uma maneira, a outra pessoa interpreta de outra. Nas artes poéticas acho que já não é tanto assim, acho que é mais claro o que é que se está ali a tentar dizer. Portanto, eu aconselho vivamente, se não conhecem, como digo, são muito fáceis de ler e muito interessantes para ajudar a situar-nos também. Uma das coisas que eu tenho dito nestes encontros é a importância de Sofia desse ponto de vista, não é? Nestes tempos provavelmente todos os tempos foram confusos, não é? Nós é que achamos sempre que aqueles que vivemos é que são muito confusos, não é? Mas vivemos tempos, eu acho, difíceis do ponto de vista moral, não é? Não é moralista, moral, não é? O que é que está certo, o que é que está errado, o que é que, não é? Somos inundados com leaks de todo o género. Agora é o Angola Leaks, mas já houve outros e haverá outros, não é? Tudo isso penso que nos deixa um pouco enfim, abalados no sentido de que mundo é este, não é? Que nós, em que estamos. E voltar a ler coisas como as que Sofia deixou, acho que pode ser útil para nos situar, no fundo, para nos ajudar a não vacilar, acho eu, que é um pouco isso também que a literatura nos pode dar, não é? Mas enfim, eu queria perder muito na questão das artes poéticas. Muito bem, mas... Foi ao espólio da Biblioteca Nacional, o espólio foi depositado em 2010, portanto, consegue-se consultar bem. O que é que a surpreendeu mais naquilo que é possível consultar no espólio, por um lado? Por outro lado, houve uma coisa de que eu gostei, eu ainda não acabei de ler, que foi a assinatura descoberta naquela secretária na Casa Anderson. Se pudesse contar esse episódio, acho que é um episódio interessante. Então. Conto com muito gosto, porque foi assim um dos momentos mais bonitos deste trabalho, porque foi completamente inesperado, não é? Eu tinha combinado ir fui à Granja, de propósito, tinha combinado entrevistar lá uma pessoa da família, aliás duas, na verdade, e pronto, e estava a falar. Aliás, essa pessoa até me tinha dito, eu só não vou dizer exatamente qual, porque enfim, eu quero que essa pessoa depois venha dizer que estão lá a bater à porta porque eu disse onde é que era, enfim, não é nada seja assim nada tão secreto, mas enfim, eu não vou entrar em pormenores, mas nesse dia ia entrevistar duas pessoas e essa pessoa em concreto, a questão da gaveta, até me disse, mas eu não tenho muita coisa para dizer, porque não conheci, mas não conheci assim tão bem e tal, disse, mas não tem importância, só estou a contar isto porque é tipo, também foi uma coisa que me aconteceu muito durante a pesquisa da biografia, não é? Haver muita gente que achava que não tem assim muita coisa para dizer, mas depois essas pessoas foram absolutamente chave na feitura do livro, por isso é que eu estou a falar nisso também. Porque são esses pormenores, são essas pessoas que, está bem, não conheceram Sofia desde pequenina, mas tiveram um episódio, uma situação, um pormenor que vai enriquecer, não é? Dar aquilo que ainda não tínhamos lido em lado nenhum, não é? Pronto, mas então começo a entrevistar essa pessoa e ela fala-me de algumas coisas que vivenciou, porque ainda privou bastante com Sofia, e depois, a certa altura, aquilo surge, até nem sei como é que aquilo surgiu, confesso que qualquer coisa estávamos a falar da importância da Granja, enfim, já não me lembro muito bem como é que surgiu, mas depois, porque ela até tem aquela assinatura, e eu disse, mas qual está, do que é que está a falar? Enfim, foi assim. Eu não, eu tenho ali uma gaveta, que não sei o quê, eu tenho, então mostra-me lá a gaveta, assim, tipo, meu Deus, mostra-me lá essa gaveta. Ainda por cima, foi uma história muito caricata, porque o que me contaram foi exatamente que essa gaveta ia ser, era um móvel velho, que ninguém quis na família, não é? E ele estava já com o pincel preparado para pintar essa secretária, pronto, dar-lhe uma vida nova, não é? Como nós fazemos aos móveis velhos. E quando ia fazer esse serviço, tira as gavetas, como normalmente se faz, não é? E quando tira a gaveta, começa a ver que a gaveta está toda assinada com aquilo que lhe parecia ser assinaturas de Sofia. É claro que não fui fazer propriamente, nem ele nem eu fomos fazer uma peritagem, não é? Mas a verdade, e estou a dizer isto porque
filha Maria contestou alguns numa entrevista que deu, que aquelas fossem assinaturas de Sofia, agora, que é muito parecido com as assinaturas que ela tem noutros documentos e que está datado, com datas que nos permite perceber que ela teria 7 anos, 8 anos, uma coisa desse género, e portanto é aquela idade em que nós começamos, acho eu, a maior parte das pessoas, não é? Querer ver como é que se escreve, como é que escreve o seu nome, não é? Como é que fica, não é? E onde ela só escreve Sofia, que também é uma coisa interessante. Portanto, lá está aquela ideia de que ela se identifica só com o primeiro nome também, não é? E escreve várias vezes, com várias cores, portanto era uma coisa que ela devia fazer com alguma frequência. Portanto, estudava naquela secretária, isso sim, disseram, não é? Que era uma secretária dela, ela e os irmãos, não é? Não era só ela. E portanto aproveitou aquela gaveta para treinar a sua futura assinatura. Isso são as felizes coincidências de quando se está em reportagem, de quando se está a investigar, não é? Esse pormenor. Esse pormenor e um outro também, que foi o berço onde ela foi, que eu também não sabia que ia encontrar, portanto, por isso é que eu digo, esse dia vim muito feliz para casa, porque fui entrevistar essas pessoas porque achava que era importante e tal, mas com aquela ideia de que não ia trazer muita coisa, porque as próprias pessoas me diziam, mas eu não tenho assim tanta coisa para contar e tal, e depois regresso com uma gaveta, não a gaveta, mas com a informação da gaveta assinada e com também o ter visto o berço onde ela cresceu assim que nasceu, no fundo, não é? Porque nasceu em casa, como era naquela altura, não é? E foi aquele berço onde ficou, um berço de madeira nórdica, portanto, trazido pelo avô, enfim, portanto, no fundo, sem eu saber, nessa entrevista, encontrei, no fundo, a história original de Sofia, não é? As primeiras horas, os primeiros dias, e depois os primeiros tempos de assinatura, não é? Isso foi, de facto, pronto, são coisas emocionantes. para quem investiga, são coisas emocionantes, especialmente quando não se está à espera, como foi o caso. E a outra questão que me tinha colocado, peço desculpa, portanto, entusiasmei com a assinatura e... Não foi uma biografia autorizada, mas o espólio está assim, está visitável online. E depois também tem muita correspondência editada dela, portanto, a coisa dela. Sim, o espólio da Biblioteca Nacional é, obviamente, uma fonte de informação muito interessante e muito importante e útil, porque consegue-se consultar na internet, não tem que se ir à Biblioteca Nacional para consultar. Mas há coisas que não, portanto, há correspondência que não está lá, e eu estou a dizer isto porque depois da biografia ser lançada, fui contactada por pessoas que foram amigas de amigos de Sofia, que nem estão a viver em Portugal, e a dizer-me, que pena não termos falado, porque há correspondência entre Sofia e este amigo, e eu podia ter facultado isso. Depois, realmente, se eu tivesse tido a oportunidade de contactar esta pessoa, de facto tinha sido interessante. Não faço a mínima ideia do que é que diz a correspondência, mas teria sido interessante. Eu sabia da existência da correspondência, eu não sabia da existência do amigo que tinha acesso à correspondência. E portanto, este amigo com quem ela se correspondia bastante, já morreu há bastante tempo, e essas cartas não estão ainda no espólio. Portanto, há coisas que não estão no espólio ainda, porque os espólios são coisas de facto complicadas de organizar, porque é preciso catalogar, porque é preciso organizar, vocês sabem muito melhor do que eu, não é? Tudo isso implica muito trabalho e empenho, e haverá com certeza ainda muita coisa que não se conhece, suponho eu, não sei se muita coisa, mas alguma coisa. Em relação à correspondência, já agora há um livro que para mim foi também muito importante, que é a correspondência de Sofia e Jorge de Sena. Esse sim, muito rico, porque eles eram muito amigos. Também não está completo. Pois, não está completo, exato. Mas tem muita coisa, mesmo assim, e como ele viveu fora, no Brasil e nos Estados Unidos, era mesmo por correspondência, quer dizer, naquela altura as pessoas correspondiam-se mesmo que não estivessem muito longe, mas naquele caso correspondiam-se ainda mais, porque de facto viviam muito longe um do outro e tinham uma relação muito próxima. É mesmo das poucas, lá está, estávamos a falar há pouco e por acaso não me recordei desta questão,
das poucas pessoas com que se nota que ela fala de coisas mais pessoais, não é? Queixa-se da falta de dinheiro, refere a questão do filho Xavier, que teve um acidente, que isso era um grande desgosto, um grande sofrimento para ela. Portanto, é das raras situações em que se encontram assim referências mais pessoais, mais íntimas, não é? No sentido da amizade. E, portanto, é um documento muito interessante, não é? Mas, como diz, nem tudo está. E já agora também só um episódio muito rápido, só para terem noção, talvez, de esta aventura que é investigar, não é? No fundo, que é, por um lado, há estes felizes encontros com gavetas e coisas que não estamos à espera, e por outro lado aconteceu-me isto a propósito da questão de correspondência, falarem de uma correspondência entre Sofia e um outro escritor, e correspondência, e eu, claro, queria tudo o que pudesse saber, não é? Tentei ter o máximo de documentação possível, e então essa correspondência não estava no espólio, mas estaria numa outra instituição, e eu contactei a instituição e disseram, eu tenho que fazer um pedido, claro, com certeza, eu fiz o pedido, depois passam-se umas semanas, não vem nada, e eu, enfim, faço aquele trabalho de chata, que é o comum dos jornalistas, insisto, sim, vamos tratar, blá, blá, blá. Bem, finalmente vem, então vamos enviar, já temos aqui para enviar, e tal, vamos enviar, porque isto era fora, e portanto eu pedi que me enviassem por fora, de Lisboa, que me enviassem por mail, e então estava eu naquela grande ansiedade de abrir o mail, que correspondência, que lá vinha e tal, e então era um telegrama que dizia qualquer coisa do género, tenho muita pena de não ter ido. Portanto, era isto tudo, estes meses que eu tive a pedir e a insistir para que me enviassem a correspondência, quer dizer, eu não sabia, mas a pessoa profissional, não é? Estamos a falar de coisas pessoais, era uma instituição, não é? Podia-me ter dito, olha, só temos um telegrama, aquela coisa toda, pedimos, não pedimos, e é preciso pedidos, é preciso isto, é preciso aquilo, e eu à espera, estava ansiosíssima para receber aquela correspondência, que era possível lá estar, não é uma coisa que seja no espólio, portanto achava que ia ter ali qualquer coisa, não é? Obviamente, nestas coisas, não se está provavelmente à espera de coisas bombásticas, não é? Porque isso normalmente já foi descoberto por alguém, mas pronto, lá está, os tais pormenores, os tais detalhes, e portanto, enfim, isto era só um episódio caricato, só para se perceber como podemos ter surpresas boas e surpresas más. Em relação à amizade dela com a Vieira da Silva e Maria Helena, eram bastante amigas, não é? Eram, lá está, é uma pessoa que tinha sido muito próximo, excepcional de entrevistar se ainda fosse viva. Sim, eram muito amigas. Tocavam também correspondência e falavam das artes uma da outra, no fundo, não é? Um bocadinho como depois veio... Um paralelismo entre as duas, não é? Desculpe. Um paralelismo, uma busca semelhante nas duas. Pois talvez não, confesso que não tenho conhecimento, busca em termos de ideais, é isso que... Pois, eu por acaso vi uma exposição, era exatamente na Fundação Vieira da Silva, e havia assim um paralelismo entre as duas, engraçado, uma busca estética e... ok, sim. Pois eu estava a tentar perceber o que é que entendo por paralelismo, sim. Sim, elas teriam, no fundo, desde logo a questão da liberdade, que fez com que fizessem este cartaz, quer dizer, fosse reunido no mesmo objeto, não é? Um desenho de Vieira da Silva e a frase de Sofia, não é? Que é icónico, não é? Mesmo quem nunca leu Sofia, provavelmente já viu este cartaz e já viu esta frase, não é? Mas eu ia dizer que é um pouco, penso que era uma amizade um pouco à semelhança da que Sofia depois teve com Graça Moraes, embora a Graça Moraes seja mais nova do que Sofia, mas neste sentido de uma artista plástica e outra poeta, não é? De sentirem que as suas duas artes se ligavam, não é? Eu penso que era bastante por aí. No fundo, tornam-se amigas por via da arte, não é? Por via da ligação do seu trabalho, não é? Isso é interessante e é rico, porque, por exemplo, no caso de Graça Moraes, Sofia depois, elas, só muito brevemente também, elas conhecem-se por causa de uma viagem oficial de Mário Soares à Grécia. No fundo,
A Graça Moraes é colocada juntamente com Sofia para, entre aspas, tomar conta de Sofia no sentido de evitar que ela se atrasasse, que ela não aparecesse, etc. E o que acontece é que, no fundo, a Graça Moraes é convertida por Sofia e passa ela também a atrasar-se e a não aparecer nas cerimónias. A Sofia era responsável, na altura, pelas ordens honoríficas e havia uma homenagem a um grego e ela chega já depois da homenagem, nem se lembrava que tinha a homenagem. E o Mário Soares lá lhe disse com aquele seu plato, de certeza que teve a fazer coisas mais interessantes, não se preocupe. E, portanto, era assim Sofia. Mas depois desta viagem, Graça Moraes e Sofia começam a encontrar-se bastante no ateliê de Graça Moraes e depois fazem, aliás, já aqui também, vocês também têm aqui, penso que é o Anjo Timor, não é? E há mais, já não sei se um, se outros, se dois livros, acho que é mais um, pelo menos, mais um, há de certeza absoluta, em que elas fazem conjuntamente, não é? Portanto, casam, digamos, em livro, a poesia de uma e o desenho de outra, não é? Isso, de facto, é uma riqueza enorme que fica também, não é? Também, de certa maneira, houve uma época em que isso era muito comum, depois deixou de ser e, portanto, é exato, é um resgate, de certa maneira, não é? Houve uma altura em que era muito comum, portanto, lá está o Júlio Pomar, ilustrou uma das obras de Sofia, que foi um dos que ilustrou, porque depois ilustrou Maria Casa, que era o Cristo Cigano, não é? Hoje em dia isso já não é assim tão comum, apenas nos infantis sim, não é? Mas na poesia... Sim, mas já não. Já não é. Portanto, são modas talvez, não é? Períodos. Às vezes tem a ver com o entendimento pessoal. Pois. Só se escrito. Sim. Bem, eu não sei se há mais questões. A hora já vai tentar. Tinha só uma última questão para dizer. Porque diz na sua biografia, como também é sobre isso que estamos a falar, que as terá escrito para resgatar a Sofia que era de todos, que não era apenas das crianças e da elite que lia a poesia. Acha que conseguiu fazer? Eu espero, pelo menos parcialmente, que sim, ou seja, estes encontros de alguma forma têm comprovado que em parte, sim, espero que sim, porque, explicar se calhar um bocadinho isso, muito rapidamente, que é, por um lado, há muitas pessoas, e eu dei-me conta, lá está quando comecei a investigar, aquelas coisas, não é? Estamos com algumas pessoas e comentamos, uma biografia de Sofia e tal, e há pessoas que dizem, pois, escrevia muitos contos infantis, não é? E a pessoa fica, sim, mas não era tanto isso. Quer dizer, portanto, ou seja, para muitos portugueses, e eu diria até se calhar para a maioria dos portugueses, Sofia é uma autora de contos infantis. O que é muito pobre e muito curto, não porque ela, nem eu desvalorizo, nem ela desvalorizava a obra infantil que fez. Ela dizia mesmo que escrever para crianças era uma atitude política, portanto, ela dava importância, não menosprezava os textos infantis. Mas aquilo que ela era, e sempre foi, e lá está que se designava, muitas pessoas também perguntam, porque é que eu uso poeta e não poetisa? Já recebi muitos mails e muitas mensagens a perguntar porque é que eu não escrevo na biografia, porque é que eu deixei de... Houve até uma pessoa que me escreveu de estrangeiro, as coisas, as regras têm mudado muito, não é? Agora escreve-se poeta, é isso? E eu, não é nada disso. Mas Sofia identificava-se como poeta, dizia que era essa a palavra que a definia, não é? E, portanto, reparem, quem até, no fundo... vou exagerar, não é? Mas desrespeita a gramática, não usando poetisa para dizer eu sou poeta, no fundo é uma afirmação, não é? Eu sou poeta, era assim que ela se definia, não é? Portanto, não era uma escritora de contos infantis, não era como escritora de contos infantis que ela se definia, mas sim como poeta. E é isso, de facto, que a define, não é? Toda a obra, desde o primeiro livro que escreve, ainda com 20 e poucos anos, não é? 22, 23, 24, ainda não era casada, quando se escreve esse primeiro livro, não é? E depois o prémio literário que falaram há pouco, também muito bem, ainda antes do 25 de Abril, não é? É exatamente para a obra poética, não é? Portanto, é a obra poética que a distingue. Eu penso é que depois a obra infantil
Não sei, pois, se calhar também se sobrepõe, mas além disso amplia, não é? Amplia porque sai. A poesia não é realmente lida por toda a gente. Hoje, não foi sempre assim, mas enfim, pronto. Sobretudo hoje, a poesia não é lida por toda a gente. É enfim, nem sei se será bem lido, mas é um nicho, não é? Mas ela algumas própria se pessoas. queixava, não é? Fez a poesia para sair à rua e ela tinha voltado para dentro de casa. Exatamente. Portanto, Portanto, a poesia tinha era isso, definia, tinha essa importância, mas depois ela chega a mais pessoas através dos contos infantis, lá está, não é necessariamente mau, não é? Antes pelo contrário. Mas também era importante que então resgatassem, não é? Então a poeta, não é? A poeta tem muita coisa para nos dizer, e é um bocadinho nesse sentido. Quando eu dizia resgatar, era um bocadinho nesse sentido. Só para, de alguma maneira, comprovar aquilo que estava a dizer, que acho que tem, enfim, não sei até que ponto se tem, mas tem em alguma percentagem, digamos assim, contribuída da biografia. Por exemplo, lembro-me que logo quando foi lançada em Lisboa, uma das pessoas que me veio ter autógrafo e trazia 2 livros, não é? E disse-me, olha, um é para um amigo meu que faz anos e gosto muito de Sofia, fiz a assinatura, e depois disse-me, e o outro é para mim, que não conheço a obra de Sofia, mas depois de a ouvir fiquei com muita curiosidade. E eu penso, bom, ok, é para isto que serve uma biografia. E portanto, enfim, há uma maneira, pequena prova de que talvez tenha sido conseguido. muito obrigada. Obrigada, Bela. Obrigada também a todos vocês. Eu vou aproveitar para oferecer o meu catálogo. Muito obrigada, fico muito contente. E pronto, acho que se alguém quiser uma autógrafo, eu gostaria de Claro, sim. Muito obrigada. Obrigada.